última vez que eu ministrei a palavra foi em Marcos, no capítulo 10, onde Tiago e João iria garantir o melhor lugar. Vocês se lembram dessa passagem? Eles queriam ficar uma à direita e o outro à esquerda de Jesus na glória. Olha para você ver. E hoje nós vamos estar no capítulo 22 de Lucas. Eu vou ler do verso 24 ao 27. Enquanto você abre a sua Bíblia, a mesa aqui, ela estava posta. Não era uma mesinha dessa, não. Era com certeza uma mesa muito mais bonita. Então, tinha uma mesa posta naquele lugar. Deixa eu arredar isso para cá antes que eu vou cair aqui. E aí, a minha última mensagem à mesa vai ficar, tipo assim, para sempre, né? Todo mundo vai lembrar se eu cair aqui. Ninguém vai esquecer nunca mais. A mesa estava posta. Todos estavam sentados ali. Os discípulos, Jesus. E Jesus, ele sabia que quem estava sentado ali era o traidor. Ele sabia que Pedro iria negar ele 3 vezes. Ele sabia também que ele ia ser crucificado. Aí eu fico pensando, como que Jesus ainda conseguiu servir, sentar à mesa, né? Bater papo, conversar, comer naquele momento ali. Mas os discípulos aqui, eles pareciam querer aproveitar o tempo que ainda restava, porque Jesus já estava preparando, já estava falando para ele, olha, vai chegar o dia, eu vou ser crucificado. E eles começam a ficar preocupados, irmã Silvana. Eles começam a ficar com algumas dúvidas entre ele, e isso começa a gerar uma confusão entre os discípulos. Vamos ler o versículo? Vamos ler a passagem, diz assim. Surgiu também, verso 24, Lucas 22, 24, que eu estou lendo para você que está, quando diz o pastor, atrasado, está perdido aí. Ele sempre fala, né? Quem encontrou, dá glória a Deus. Quem não encontrou, fala, Surgiu também uma discussão entre eles acerca de qual deles era considerado o maior. Verso 25, Jesus lhe disse, os reis das nações as dominam, e os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores. Vocês, porém, não serão assim. Ao contrário, o maior entre vocês deverá ser como o menor, e aquele que governa como o que serve. Pois quem é o maior, o que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa? Eu, porém, estou entre vocês como quem serve. Os discípulos agora começam a ficar um pouquinho confusos. Como assim, Senhor? O maior é aquele que serve. Mas aqui Jesus ele está ensinando a grandeza daquele que serve. No reino de Deus as coisas são diferentes. Não é como o reino dessa terra aqui. Deus, ele nos mostra que o serviço, a atitude de servir, de amar, de cuidar, que é o lugar de maior honra. Ele estava à mesa ali como mestre, mas ele começa a se apresentar como que servia a todos. E eu fico impressionado, Ju, sabe com o quê? Com a paciência de Jesus em administrar as perguntas dos discípulos. Umas perguntas sempre tão egoístas, sempre tão preocupadas com eles mesmos, sabendo que Jesus passaria por morte de cruz e eles estão ali querendo se livrar de tudo aquilo que para eles parecem ser pouco, ser limitado. Não, eu quero o melhor lugar. Então, lá tinha muito mais mesa do que essa, né? Jesus, se você for olhar um pouquinho mais acima no verso 12, lá fala um pouquinho da mesa. E Jesus, ele providenciou tudo do bom e do melhor para aquela última ceia, que era pouco antes da morte, da crucificação dele. No verso 12, no 13 mais ou menos, você vai ver que diz que era uma sala ampla. Não tinha só uma mesa simples, não. Diz que era
toda mobiliada e que tudo estava muito bem preparado. E eu fico imaginando o diácono Rodrigo, os diáconos ali, os discípulos, né? Ali ajudando, que caminhava com Jesus, chegando cada um, escolhendo o seu assento. E se fosse eu com certeza eu ia querer a cadeira que fica mais próxima de Jesus. Se Jesus se assentasse ali. Por quê? Porque eu queria estar perto do mestre, não é? Não é gostoso estar perto de alguém que sabe falar, que sabe conversar, que sabe te instruir, que tem algo para te ensinar? É lá que eu queria estar, na cadeirinha do lado dele. Aí eu fico imaginando, né, que a palavra diz que João era o preferido, né? Ele chegava assim, pronto, já tá João lá do lado de Jesus de novo. Como assim? Esse cara chega cedo demais, né? Tenta chegar mais cedo, pegar o primeiro lugar ali do lado de Jesus. E ele já chegou, ele já está lá. Então, imagino que deve que tinha dia que eles jogavam até na sorte. Não, toda vez é você? Como assim? Não, também quero ficar mais próximo do mestre. Então, vamos, né, tirar a sorte aqui. Vamos jogar a moeda, vamos ver quem vai ficar perto de Jesus dessa vez. Eu lembro que lá em Filadélfia, a igreja lá não era muito grande, a igreja era pequena. Nossa, e eu não gosto de sentar atrás, Sheila. Eu gosto de sentar na frente. Só que não dava para sentar na frente, porque o louvor todo sentava na frente. Então, a primeira cadeira aqui era a pastora Elda. Pastora Elda, pastor Euclides e o louvor. Aí, o que eu fazia? Eu sentava onde está o Nicolas ali, uma cadeira atrás da pastora Elda. Eu queria estar na frente. E quando vinha pastores de fora, que era festa, como eu ficava chateada, Diaconisa Michele, porque eles pediam para deixar a segunda fileira para as pessoas que iam vir, e eu tinha que ir lá para a terceira. Eu ia, mas eu ia chateada. Não gostava, não. Eu não gosto de ficar muito atrás. Por quê? Porque atrás me distrai, eu me sinto distante, eu sinto que eu perco muita coisa. Então eu entendo aqui os discípulos querer estar ali pertinho de Jesus. Eu também ia querer estar ali. Mas se tem uma coisa, se Jesus tivesse sentado ali hoje, nessa mesa, agora, e você tivesse a oportunidade de escolher qual cadeira você se sentaria, você ia querer ser como João, ficar mais próximo? Ou você ia querer, talvez, ficar como Pedro, né? Porque eu imagino que Pedro ele ficava um pouquinho mais longe, porque o Pedro era o que arrancava a espada, né? Então, geralmente, quem quer proteger, ele quer ficar num lugar onde ele está vendo tudo. É ou não é? Quem quer proteger, ele não quer ficar num lugar que ele está descosta, ele não quer ficar num lugar onde ele não tem uma visão ampla do local, ele quer ficar num lugar onde ele vê tudo que está acontecendo, porque a qualquer momento ele levanta para ser o justiceiro, para defender, não é verdade? Ele já corre, eita. Tem Pedro aqui, né? Não vou falar o nome, não vou olhar nem para ele, não, porque ele só fica suspeito. Aqui entra uma pessoa diferente nessa escola aqui, diferente ali, ó, vamos ver. Vamos ver se está indo para o lado da salinha das crianças. É ou não é? Quem é assim aqui? Será que é o Diácono Rodrigo? Ele nos protege, ele fica de olho. Pastor, entrou alguém diferente aí. Fica de olho, hein? Mas aqui é interessante porque no primeiro ponto dessa mensagem eu já comecei a levar na minha cara. Por quê? O servo à mesa, ele não busca posição. Ele fica atento à oportunidade. E esse é o tema da nossa mensagem hoje, o servo à mesa. Um servo à mesa. Qual é a atitude de um servo à mesa? Ao que o servo à mesa precisa estar atento? Ou o que eu preciso para estar à mesa com Jesus? Já parou para pensar nisso? É a primeira coisa que Jesus nos ensina no verso 24 ao 26, é que o servo à mesa, ele não busca posição. O maior é o que serve, lembra disso. Ele é o maior. Então, eu e você não podemos esquecer disso,
que cada lugar que eu sentar na mesa eu tenho que estar disposta a servir. Jesus, ele nos desafia a olhar as coisas dessa forma, de uma forma diferente, que para muitos eles não entendem, eles querem ser o maior. E como que pode ser esse negócio de o menor é quem serve, se quem serve geralmente é o escravo, é o menor, ou talvez é quem está recebendo, quem está pagando, né? Você já foi com alguém num restaurante e quando chegou lá no restaurante o prato dele não estava bom ou aconteceu alguma coisa? Vou falar assim, eu estou pagando, eu tenho que reclamar sim. Não chega a passar na cabeça da pessoa que talvez tenha uma pessoa nova, que está ali também se esforçando para dar o melhor, está aprendendo, está precisando do trabalho. Não, ele só quer que o que foi servido para ele esteja bom. Eu nunca fui com ninguém assim, não. Você já foi? Não é aqui não, tá? Não é quando a gente sai para ir depois. Aqui não tem ninguém assim. Quando a gente vai no Applebee's, todo mundo é comportadinho. A gente chega lá, o povo fica feliz, né? Não é, gente? Então, ser grande no reino de Deus é ajudar, é apoiar, é servir, é cuidar. Tem pessoas que ele trata muito bem quem está aqui em cima, nesse púlpito. Ele trata muito bem alguém que vem para subir nesse púlpito. Mas aí, quando ele vê lá fora, Gustavo, um pai de família que acabou de ter bebê e lá vem a mãe carregando o pequenininho, o pai carregando o carci, carregando a mochila, tentando trazer a Bíblia e tentando fechar a porta do carro e chegando, tadinho, todo tribulado. Eles olham assim, nossa, já vem com esse monte de menino aí para fazer bagunça na igreja. A nossa atitude tem que ser diferente, você tem que olhar. Nossa, deixa eu ajudar o Gustavo ali, menino. Nossa, lá vem com aquele carci pesado, você pega. Não, deixa eu te ajudar aqui, meu irmão. Vem, que bom que você está aqui. O maior, essa é a atitude do maior, Jamile. O maior, ele se preocupa com quem está chegando lá fora. Lá fora, ele olha lá fora. Eu já fico olhando ali. Vou lá ajudar. Tadinho, chegou até com a carinha triste hoje. Talvez não teve bem essa semana. Vou lá dar um abraço para alegrar a vida dele. É assim que o maior faz. O maior, lá na salinha, quando a criança está com atitude arrogante, ele começa a interceder. Não, tem alguma coisa errada. Essa criança em casa está faltando alguma coisa. Essa criança em casa ela não está tendo uma boa referência. Ela começa a preocupar. Por quê? Como foi essa semana? Domingo passado essa criança não estava assim. Por que que hoje essa criança está assim? Os discípulos aqui, eles estavam preocupados com status. Qual que é a sua preocupação hoje? O que está te preocupando? O que é que está te desanimando? O que é que está sendo para você um desânimo para você servir na casa do Senhor? O que tem te impedido de ser o maior? Jesus aqui, ele está nos ensinando. Ele está ensinando, não é os discípulos lá não, somos nós aqui hoje. Ele está nos dando uma oportunidade de nós estarmos sentados à mesa com Jesus e ouvindo esse ensinamento, colocando no nosso coração e levando para casa. Um servo à mesa, Jesus está ensinando aqui, qual é o melhor lugar? Eu posso cooperar? Essa deve ser o meu posicionamento quando eu sento aqui na mesa. Não é só ser servido. O que eu posso fazer aqui? Não, você está precisando do suco aí? O suco aqui, ó. Está faltando açúcar? Vou pegar. Você imagina se todos nós tomar esse posicionamento diante das mesas? O que o Senhor está falando? Eu posso ser um canal de bênção para as pessoas, mesmo quando eu estou sentado ali e eu estou apenas querendo ser servido. Porque passa a ser algo que nos satisfaz. Servir passa a ser algo que mantém a nossa fé acesa. Olhar para o outro, não olhar só para nós, nos faz nos sentir pessoas muito melhores. Porque a gente vê que isso é algo transformador, a oportunidade de servir.
Então a gente tem que ficar atento a esses pequenos detalhes, a esses pequenos comportamentos dentro da igreja. O servo à mesa, ele não corre atrás de posição, mas ele aproveita cada oportunidade para poder revelar o coração de Cristo onde ele está. Porque não é onde você se assenta na mesa, não é a cadeira que você se assenta, mas é como você se posiciona. É como você se posiciona na mesa. Em João, depois você lê em casa, no capítulo 13, é a mesma ceia. Mas eu acho interessante porque cada autor escreve mostrando de um ângulo diferente. Aqui a narração de Lucas, ela está mais focada no prático, no teológico que da ceia. Enquanto João, ele se concentra na dinâmica ali da refeição, nos gestos de Jesus e nos seus ensinamentos. Olha o que diz o verso 3 a 5. Jesus, sabendo que o Pai havia posto todas as coisas debaixo do seu poder, que viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da mesa quando ele percebe que os discípulos estavam tendo aquela confusão, aquela discussão entre eles. Quem é o maior? O maior deve ser Pedro, né? Porque o Pedro compra as brigas. Não, o maior deve ser João, que ele está sempre lá do lado. Não, o maior deve ser Judas, porque Judas é quem cuida do financeiro, mantém aqui as finanças para nós em dia. Imagine você. Aí Jesus, sabe o que ele faz? Levantou-se da mesa, tirou a capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água em a bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava acima da cintura. Qual cadeira você escolheria se você pudesse estar assentado à mesa hoje com Jesus? Preste atenção. Talvez você escolheria essa aqui, que está de frente a frente com Jesus, né? Quem é que não quer estar face a face com Jesus? Todos nós queremos aqui estar face a face, se a mesa não for muito grande, né? Pequenininha com essa daqui. Talvez você teria escolhido essa cadeira. Agora Jesus, imagino Jesus dando uma despistada assim, Leandro. Você me arruma uma toalha aí? Tem uma toalha aí que eu posso usar? Talvez o Jesus achou até um banquinho lá, né? E a cadeira que ele escolheu foi mais ou menos como essa daqui. Aí a palavra diz que, nesse ponto, deve que os discípulos já estavam assim, o que ele está fazendo? Aí Jesus pega a toalha. Cadê o Pedro? Vem cá, Pedro. Será que foi de Pedro? Será que foi de Judas? Será que foi de João? Quem será que ele começou a lavar primeiro os pés? Né? Foi de Pedro? Vem, senta aqui. Você está sem meia? Melhor ainda. Precisa tirar o tênis. É constrangedor, não é? Gente, tô gorda, barriguda, meu Deus. Por que ele amarrou ali na cintura, né? Porque ia ficar mais fácil, ó. Jesus é inteligente, né? Se fosse... Eu já fiz isso com as mulheres. Lavei os pés das mulheres. Mas aí eu pedi a ajuda de todo mundo. Senão você pode buscar água para mim. A diaconisa trocava a toalha. Jesus não, ele chamou ninguém não, ele foi sozinho mesmo. Aí teve estratégia. Quem quer seguir Jesus tem que ter estratégia. Por isso que tem que ter discernimento de Deus. Porque é o discernimento que vai te dar a estratégia. Aí, Jesus está ali. Você vai deixar eu lavar, Pedro?
Ah, não. Pegou o lugar de lavar. Teve um discípulo que falou assim, não, vai lavar meu pé não, Jesus. Não vai lavar meu pé não, por quê? Orgulho. Tem gente que você quer ajudar ele e você não consegue. Porque ele é orgulhoso. Ele está precisando de ajuda e você não consegue ajudar. De forma alguma. Orgulho. Aí Jesus fala para ele, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Aí o que ele fala? Então lava tudo, né? Lava a cabeça, lava tudo. Esse realmente é o Pedro. Então, Pedrão, qual cadeira você escolheria? Mais perto de Jesus? Hoje? Jesus escolheu essa. Vocês entenderam? Jesus escolheu essa, Pedro. Jesus escolheu o menor lugar, o lugar mais pequeno, mais baixo, para que eu e você hoje pudessem entender que nós não somos nada. Não adianta a gente andar com o coração orgulhoso, achando que nós somos maiores que os outros. Enquanto a gente estiver com o coração nesse lugar, nós só passamos vergonha, nós somos motivos de chacota. Pode ir, muito obrigada. Pode deixar aqui, obrigada. A próxima é a Amanda. Por que eu quis mostrar isso para você? Cadê? Obrigada, Rodrigo. Rodrigo está sempre atento. Ele carrega esse banquinho aqui, ó, tá sempre atento. É assim que a gente tem que estar. Glória a Deus, o maior, ele não somente escolhe a cadeira que se assenta, ele carrega uma toalha. Por quê? Porque o servo à mesa, ele chega para transformar o ambiente. O lugar que ele chega, as pessoas que estão ali com orgulho, e ele começa a gerar um ambiente, sabe de quê? De unidade. Se ele chegou na mesa, está falando mal de alguém, ele não participa daquilo ali. Porque ele agora, ele carrega uma toalha. E se não for para lavar os pés, puxar a sua cadeira também para você cair no chão, não puxo. Se eu não posso te ajudar, eu também não te atrapalho, eu não te derrubo. Filipenses 2, capítulo 2, verso 3 e 4 diz, não façam nada, não faça nada, nada por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere uns aos outros superiores, melhores do que você mesmo. O servo à mesa, ele entende que o servir é se parecer com Jesus. Ele segue esse exemplo. Então, quem nós estamos sendo à mesa? Quem eu sou à mesa? Que tipo de discípulos nós temos sido quando nos assentamos à mesa? Eu quero que você reflita. Talvez tenha alguém aqui hoje, talvez eu mesma seria talvez como Tiago, intenso. Se você for ler lá em Marcos 3, você vai ver que a palavra falava que ele era como filho de trovão, ele era conhecido como filho do trovão, Tiago. Por quê? Imagina que ele era exagerado. Você já foi pego de surpresa por um trovão? Você dá um pulo, não é verdade? Então esse era Tiago. Talvez você seja parecido com Tiago, ou talvez você seja parecido, sabe com quem? Com Filipe, porque eu estou falando outros aqui, porque a gente só pensa em Pedro, em Judas, né? Porque foram ali os caráteres que a gente chega mais perto, né? Que a gente está sempre mais nervoso, né, Silvana? Aí a gente já se concilia logo a Pedro, mas não, tinha outros discípulos lá. Será que a gente se parecia com Filipe? Filipe, ele era um cara um pouco negativo. Filipe, ele tinha uma visão limitada do poder de Deus diante dos desafios. Lá em João 6, no capítulo 6, você pode ver lá que você vai ver isso.
num dia de Páscoa, eles estão no monte, lá em cima. Aí com pouco eles olham assim e eles veem uma multidão grande se aproximando, muita gente chegando. E aí Filipe olha e fala assim: Jesus, como que nós vamos fazer para alimentar essa multidão, esse povo todo? Nossa, nem se a gente tivesse aqui 200 denários, a gente não conseguiria comprar pão para dar pelo menos um pedaço para cada um desses. Aí, tinha lá quem? O André. Cadê o Andrezão? Não vou chamar o André não, porque senão eu mato ele, está ocupado lá atrás. Mas Deus usa ele, tá? Tinha lá o discípulo André. O André, sabe quem que era o André, Diaconisa Michele? Aquele que procurava uma solução mesmo em meio às impossibilidades. Sim, sim. André chega e fala assim para Jesus: Jesus, olha, tem um rapaz ali que ele tem 5 pão e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente, né? Ele está falando assim: Jesus, eu não tenho poder o suficiente, mas eu sei que o Senhor tem. Então, o que eu tenho é isso aqui. A minha visão, ela consegue até aqui, mas e o Senhor? Onde? O que o Senhor pode fazer? Com a sua visão, olhando aí de cima, como Deus Todo-Poderoso, como Deus que faz milagres, que vence o impossível, que cura, que liberta, porque eu vi o Senhor fazer tudo isso lá, eu vi o Senhor multiplicar o vinho, eu vi o Senhor curar o aleijado, eu vi o cego enxergar, eu vi o morto levantar. Esse Jesus que ele estava vendo, essa era a visão que ele estava tendo de Jesus. Então ele chega aqui e apresenta. E Jesus está falando para nós hoje aqui: servo, servo, como está a sua fé? O seu posicionamento diante do poder de Deus, como que está? Está negativo, como o de Filipe, sem expectativa? Ou está esperançoso naquilo que Deus pode fazer, como o André estava? Jesus pegou os 5 pãozinhos e os 2 peixinhos, ele transformou em um banquete milagroso, onde todos comeram e ainda sobraram. E não sobraram esse pratinho que nós leva aqui depois do culto, não. Fala que sobrou foi balaios, foi muita coisa. E o que eu aprendo com isso daqui? Eu aprendo que o servo à mesa, ele não despreza o pouco. O servo à mesa não despreza aquilo que parece ser pouco. André poderia ter ignorado aquele menino. É moleque, com 5 pãozinhos aí, 2 peixinhos, olha para essa multidão. Mas não, ele valorizou aquilo que era pouquinho. E ele olhou e falou assim: é pouco, mas eu sei alguém que pode pôr muito. Eu sei que você tem pouco, mas eu sei de alguém que pode te colocar no muito. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei como que você está, a sua vida, o seu emocional, o seu financeiro, a sua fé diante daquilo que o Senhor pode fazer. Mas Ele está falando para alguém aqui. Nessa noite, você pode até achar que você tem pouco, mas se você crer e colocar diante de mim, o pouco que você tem, eu te colocarei no muito. Eu irei multiplicar o seu dom, eu irei multiplicar o seu salário, eu irei multiplicar a forma que eu te uso, eu irei multiplicar as palavras de sabedoria da sua boca, eu irei multiplicar os seus anos de vida, eu irei curar a sua visão. O que é que você precisa? Porque às vezes a gente nem pede mais, a gente desiste, a gente não coloca mais diante do Senhor. A gente fica como Filipe, com uma visão sem expectativa.
você precisa ter expectativas, você precisa ter sonhos, não importa se a forma que Deus vai escrever é por outros caminhos, mas o importante é que você está colocando diante de quem pode fazer muito mais do que aquilo que você tem esperado, que você tem almejado, muito mais. Então comece, sabe como? Valorizar as pessoas à sua volta. Pensa naquela pessoa que você acha mais chata. Pensa naquela pessoa que você acha menos, mais pequenininho. E comece a olhar para ela com os olhos de Jesus e encontrando nela algo de valor. Comece a investir nessa pessoa. Não adianta a gente ficar só investindo em pessoas que a gente ama estar perto. Só em pessoas que têm o que nos dar. Só em pessoas que têm como nos levar a um lugar que a gente quer. Porque às vezes a gente é assim. A gente só se aproxima das pessoas com interesse de chegar a algum lugar. Ou com interesse de poder participar um pouquinho do que ela tem. Ou por interesse de conhecer alguém que ela conhece. É assim hoje. Mas eu e você não somos assim. Nós temos a visão de Jesus, nós acreditamos nas pessoas, nós valorizamos pequenos gestos, como trazer um copo d'água, como dar um abraço. Segunda coisa que eu aprendo é que o servo à mesa, ele reconhece as suas limitações, mas ele não para de confiar no Senhor. Eu tenho aprendido muito isso esses dias. André, ele disse, mas o que é isso para tanta gente? Ele sabia que não era o suficiente, mas mesmo assim ele trouxe o pouco e apresentou a Jesus. André, ele não tinha muito, mas ele carregava uma toalha. Ele não apenas se sentava à mesa com Jesus, não. Ele carregava com ele uma toalha. Ele estava pronto para ajudar Jesus a buscar uma solução. Você está pronto a ajudar o seu irmão a encontrar uma solução para aquilo que ele acha que é o fim? Você tem sido um canal de esperança para o seu irmão? Você tem segurado a mão de alguém e falado assim, não, você não vai desistir. Eu não largo a sua mão, nós vamos vencer isso junto, porque nós servimos um Deus do impossível. Mas tudo bem se você não estiver nessa fase, porque nós somos limitados. Todos nós entramos nessa fase onde nós nos sentimos limitados. E às vezes isso machuca. Às vezes isso faz tanto mal. Isso é uma coisa que mais me faz mal, eu acredito. É não conseguir atender todos vocês, é não conseguir ter um encontro à mesa com todos vocês, é não conseguir orar por você e às vezes você ser curado no mesmo momento. Mas eu passo por isso porque eu sou limitada. Às vezes eu passo o dia e eu chego, no outro dia eu percebo que uma mensagem, alguém ficou sem responder. Isso me faz mal. Mas eu tenho aprendido a olhar, falar, Senhor, eu sou limitada, eu não sei qual a necessidade dessa pessoa, mas o Senhor sabe, alcança essa pessoa. Já é tarde demais para eu poder mandar mensagem para ela. Eu já não consigo ir lá na casa dela toda semana como eu ia, eu não consigo ligar toda semana como eu gostaria. Nós precisamos reconhecer nossas limitações. Mas nós não podemos soltar a nossa toalha. A gente tem que estar com ela ali, às vezes ela vai ficar sujinha. Às vezes a gente vai precisar, sabe, de lavar ela de um tempo, sabe? Porque nós somos limitados e às vezes a gente precisa cuidar de nós mesmos. Não fique mal se você está nessa fase. Mas continue aí carregando a sua toalha. Continue com ela aí, porque eu tenho certeza que Deus, Ele vai te restaurar. E Ele vai te dar novas oportunidades. E aquilo que tem te limitado, aquilo que tem te deixado
tão fraca, se sentindo tão desmerecedor, vai ser o que Deus vai usar para poder você ser usado lá na frente, porque você vai superar isso pelo sangue de Jesus. Você vai superar e vai chegar um momento em que vai ser testemunho. Você não vai ser paralisado. Quem serve não olha para o que não tem, mas coloca o que tem à disposição de Jesus. Senhor Jesus, tudo que eu tenho hoje é limitação, é frustração, eu estou chateada, eu estou triste, eu não estou bem. Coloque diante de Jesus. Porque o pouco para Ele é a oportunidade de Ele usar a toalha. Jesus ainda continua carregando uma toalha. Se você está aqui hoje, é porque Jesus... Ele ainda não largou a toalha, Ele está sendo misericordioso com a sua vida. Você acordou, você respirou, você levantou e você veio até aqui, você está bem vestido, você teve o que comer hoje. Então Jesus, Ele ainda tem a toalha. E a promessa dele é que Ele vai carregar essa toalha para sempre. Para sempre Ele vai ter essa toalhinha para nos servir, para nos alcançar, para nos ajudar, para nos limpar, para nos polir às vezes, né? Para a gente ficar um pouquinho mais brilhoso, um pouquinho mais capacitado. E a parte que mais dói, Amanda, é quando Ele quer polir. Quando você vai polir, você sabe que você tem que espremer um pouquinho, né? Para dar brilho. Por isso que a careca do pastor é bonita daquele jeito. Glória a Jesus! Então, a visão de André, ela nos lembra que Deus não precisa de muito, mas Ele só quer ver o tamanho da nossa fé. Ele quer que a gente entregue tudo diante dEle. Se tivermos uma visão ampla do poder de Deus, se a gente tivesse uma visão ampla do poder de Deus, Ele iria usar a gente tanto. Ele iria usar a gente muito mais. Com um pouquinho que a gente tem, sabe? O problema é que às vezes a gente acha que a gente tem tão pouco e a gente começa a encostar esse pouco e não permite ser usado. Sendo que talvez aquele pouquinho que você tem que iria fazer toda a diferença para que essa igreja, para que a sua família, para que os seus filhos impactassem uma geração inteira. Então não desvalorize o que é pouco, o que te parece pouco. Existe uma promessa sobre cada um. Sobre cada um que permanece priorizando o reino. Esse é o tema do ano. Sobre cada um que permanece priorizando o reino, existe uma promessa. Porque o servo à mesa, ele tem convicção, ele sabe que a recompensa dele vem de Deus. Então ele continua carregando a sua toalha, porque Jesus prometeu. E Ele não é homem para que minta. Verso 28 diz: vocês são os que têm permanecido ao meu lado durante as minhas provações. E eu designo a vocês um reino, como o meu Pai o designou a mim, para que vocês possam comer e beber à minha mesa no meu reino. Meu Deus, que lugar é esse que nós ocupamos nessa mesa? O servo fiel, ele entende que o que é feito por amor a Deus tem muito valor, e não tem um valor só terreno, um valor que perece, tem um valor eterno. Não é apenas aqui, não. Então não adianta eu e você ficarmos, às vezes, buscando recompensa nesse mundo. Às vezes a gente se acaba no trabalho, sabe? Numa insatisfação, desejando as coisas desse mundo, sendo que o melhor para nós está guardado na eternidade com o nosso Pai. Se Jesus fosse olhar as falhas dos discípulos que caminhavam junto com Ele, Ele não teria nem sentado naquela mesa, muito menos lavado os pés deles. Quanto defeito, quanto egoísmo.
quanta precipitação. Mas Jesus, ele sabia que ele tinha um propósito. Se ele fosse olhar para as limitações, para os erros, para Judas que iria traí-lo, para Pedro que iria negá-lo, ele teria desistido de nós. Mas Jesus, ele sabia que ele tinha um propósito que seria recompensador. O Pai, o próprio Pai que o enviou, o recompensaria. Ele tinha essa certeza. Então, quero falar com você nessa noite. Servir não nos diminui. Servir me aproxima do reino de Deus. Cada vez que você serve alguém, você tem que entender, eu estou me aproximando do reino de Deus. O reino de Deus vem aí. E eu vou reinar com Ele. E eu vou ter um corpo glorificado. Ele vai me servir, vai ser glorioso. Eu não vou sentir mais essa culpa, mais essa dor. Eu não vou ter mais que renunciar às minhas vontades. Eu não vou ter mais que preocupar em ter domínio próprio. Vai ser só glória. A gente só vai adorar. Então, eu quero que você fique de pé nesse momento. Jesus, ele nos chama nessa noite a sermos servos à mesa. Não pessoas que competem por posição, não pessoas que ficam olhando o que o outro tem, o que não tem, desejando às vezes o que o outro tem, ou se sentindo tão pequeno porque o outro tem, você não tem, o outro faz, você não faz. Não é sobre isso. Se você carrega uma toalha, é isso que o Senhor tem valorizado. Porque o servo, ele não busca a própria glória. Ele se busca parecer com Jesus. Jesus carregava e carrega até hoje uma toalha sobre as nossas vidas para nos servir. O servo não busca reconhecimento humano, não. Ele confia na recompensa do Pai. Hoje Deus está nos chamando a escolher. Você não é obrigado, você tem uma escolha. Você quer ter uma posição à mesa? Ou você prefere carregar uma toalha? Eu quero orar por pessoas aqui nessa noite que carregam uma toalha, mas estão se sentindo tão cansado, tão desanimado, tá sentindo que a toalha está só o trapinho. Jesus pode renovar sua toalha hoje. Jesus pode trazer uma nova vontade hoje, porque Ele é rio de água viva que flui do trono de Deus. Ele pode lavar sua alma e te dar desejo no seu coração de novo de servir onde você está e com aquilo que você tem. Eu quero orar por pessoas hoje que querem, a partir de hoje, tomar um posicionamento diferente ao se sentar às mesas. E eu quero também orar por pessoas aqui hoje que pensam, Senhor, eu não tenho muito. Eu olho para mim e eu me acho tão pouco. Lá já tem muita gente. O louvor tem muita gente, a mídia tem muita gente, os kids tem muita gente. Qual a mesa que o Senhor quer que eu sirva? Porque eu não quero mais perder a oportunidade. Eu quero ter oportunidade. Eu quero ter oportunidade de fazer parte disso a partir de hoje. Às vezes nós limitamos a nossa mente achando que servir o Senhor é só aqui dentro. E a obra de Deus não tem nada a ver com essas quatro paredes. A obra do Senhor tem a ver com um chamado, com um posicionamento, com um entendimento de quem eu sou, de onde eu vim e para onde eu estou indo.
você veio? Quem te criou? Para onde que você vai? Todos nós temos uma bagagem. Todos nós temos uma bagagem. O que está dentro da sua bagagem que essa mala está fechada há tempo e você não abre para usar, para disponibilizar? Porque você pensa que é só aqui dentro. A diferença você faz é lá fora, é na sua casa, é na sua escola. Você tem usado o seu dom de servir na sua escola, no seu trabalho, no trânsito? Você dá a vez para alguém que está dando seta, doido, querendo entrar? A sua toalha está lá com você? Na sua escola, quando alguém é desprezado, eu achei tão bonito, a Alice falou para mim esses dias que... Mamãe, eu gosto de estar na escola com as pessoas que sofrem bullying, porque eu já sofri bullying na escola e eu gosto de proteger elas. Uma criança de apenas 11 anos carrega a toalha. E nós, eu e você, muitas das vezes, ovelhas! Crentes por anos entrando, saindo dessa porta, ouvindo 5, 6 pregação durante a semana. E a gente está vendo pessoas que estão precisando ter os pés lavados tão pertinho de nós, às vezes sentado na nossa mesa. E a gente, não, já ajudei demais. Não vou gastar mais minha toalha com você. Jesus não desiste de nós. Porque a gente é tentado a deixar a nossa toalha e não querer ajudar mais. Meu Deus, por que a gente é tentado a isso? Por que a gente é tentado a desistir das pessoas que não estão vindo aqui buscar aquilo que a gente recebe todo domingo? Será que a gente está largando a nossa toalha? Deus quer renovar a nossa toalha hoje. Deus quer hoje te dar uma toalha limpinha para você poder representar Ele no reino de Deus. Eu não sei o que tem te impedido, o que é que te fez tirar a sua toalha da sua cintura. Mas hoje Jesus está te convidando. Ele quer te ajudar. Ele entende a sua limitação. Ele quer te capacitar para isso. Amém? Enquanto o louvor cantar, eu quero que você venha à frente se essa palavra falou no seu coração.